Nós estamos na nossa série em Romanos capítulo 1, no versículo 18 até o versículo 23. Romanos 1, do 18 até o 23, nos diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar. Grandioso Deus, nós clamamos, ó Pai, nesse manhã, a sua atuação em nosso meio, Jesus. Que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, para falar aos nossos corações. Que não seja eu falando, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, falando, direcionando, conduzindo, ó Deus, esse tempo para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Que a sua mensagem ela possa ser transmitida e que corações possam estar abertos, ó Deus, para ouvir e para interagir, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, e oramos, ó Pai, em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, nós vivemos em dias de incerteza. Para alguns, o desafio e a responsabilidade de cuidar da família, de prover em meio às dificuldades. Para outros, existe um peso do futuro, as mudanças que chegam a todo momento, as dúvidas que por vezes surgem. Há também aqueles que enfrentam instabilidades na carreira, na sua profissão, inseguranças financeiras, desafios dentro do casamento. Há pais que estão cansados, crianças que exigem cuidados, responsabilidades que parece que eles não nos dão trégua. E tudo isso pode nos levar a buscar segurança e estabilidade em lugares errados. E se nós não vigiarmos, podemos acabar suprimindo a verdade de Deus em meio às preocupações da vida. Diante dessas pressões, cada um de nós busca um refúgio. Alguns tentam encontrar essa segurança no trabalho e na estabilidade financeira. Outros colocam a sua esperança no sucesso da família. Há aqueles que tentam controlar tudo para poder evitar o sofrimento. Mas será que essas coisas podem de fato sustentar nossas vidas? Desde os primeiros momentos, queridos, da história humana, Deus tem se revelado ao mundo. Ele não apenas permaneceu oculto, como se fosse um mistério inacessível. Pelo contrário, Ele deixou sinais de sua glória em cada detalhe da criação. O sol que nasce e se põe, a chuva que cai, o ciclo das estações, a grandiosidade do universo, a complexidade da vida humana. E tudo isso proclama a existência e o poder e a majestade de Deus. Mas, ao invés de responderem com adoração e reverência, os homens eles estão rejeitando essa revelação. E qual foi a resposta de Deus para essa rejeição? Paulo fala no versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Este é um versículo, querido, profundamente perturbador. Muitas vezes, ao pensarmos na ira de Deus, nós imaginamos uma coisa, um juízo futuro, uma coisa lá no fim, quando Jesus voltar e reinar para sempre. Algo reservado para o dia final. De fato, a Escritura ela nos ensina que haverá um julgamento definitivo, um dia final. Mas Paulo nos diz que a ira de Deus já está sendo revelada. O verbo que ele usa aqui para revelar
ele está no presente do indicativo, o que significa que essa revelação, ela é contínua, ela é progressiva e já está acontecendo agora. Isso nos ensina, queridos, que o julgamento de Deus, ele não é apenas lá no futuro, mas já está em curso na história da humanidade. Mas como essa ira então se manifesta? Muitos pensam, queridos, que essa ira de Deus, ela significa que Ele está lançando dardos ou raios sobre aqueles pecadores, ou então Ele está intervindo de maneira espetacular em cada ato de injustiça. Só que a principal maneira pela qual Deus manifesta a sua ira é entregando os homens ao seu próprio pecado. O maior julgamento que Deus pode dar ao homem é deixá-lo seguir o seu próprio coração. A ira de Deus, queridos, ela não é um impulso irracional ou um desejo vingativo, é a justa resposta de um Deus santo contra um mundo que o rejeitou. E Ele não está apenas reservada para o futuro, para a segunda vinda de Cristo, ela já se manifesta agora, hoje, em nosso meio e em nossas vidas, na forma de uma sociedade que colhe os frutos da sua própria rebelião. Paulo nos diz que essa ira, queridos, é uma ira dirigida contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O termo impiedade que Paulo traz aqui, ele se refere ao abandono de Deus, e a palavra perversão, ela diz respeito à corrupção moral e social. Então o pecado, portanto, ele não é apenas uma questão pessoal, mas ele afeta toda a estrutura da humanidade. Mas o detalhe mais alarmante, queridos, desse versículo é o final: dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em outras palavras, o problema do homem não é a falta de conhecimento, mas a rejeição ativa da verdade. O mundo não ignora Deus porque Ele está escondido. O mundo ignora Deus porque não quer se submeter a Ele. Os homens não rejeitam Deus porque não o conhecem, mas porque não querem viver sem Ele, mas porque querem viver sem Ele. E esse versículo 18 desmantela qualquer argumento que os homens são inocentes ou ignorantes. Eles sabem, Deus se revelou, mas eles suprimem essa verdade. É o que acontece, queridos, quando uma sociedade inteira suprime a verdade de Deus. O que acontece, perdão, uma pergunta, o que acontece quando uma sociedade inteira suprime a verdade de Deus? O que acontece quando Deus retira suas mãos e deixa os homens colherem os frutos de sua própria escolha? Nós estamos vendo essa resposta diante de nossos olhos, queridos. Nós vivemos em uma época em que o conceito de Deus está sendo rejeitado com mais força do que nunca. A cultura moderna vai nos dizer que nós não precisamos de Deus, podemos criar nossa própria moralidade, podemos definir a nossa própria identidade, podemos decidir o que é certo, o que é errado. A nossa sociedade começa a criar padrões e conceitos e definições que destoam da verdade do Evangelho. Mas e quanto a nós? Será que mesmo conhecendo a Deus, também não podemos experimentar as consequências de suprimir a verdade em nosso coração? Queridos, a ira de Deus não é apenas algo reservado para o juízo final, como nós já falamos, ou para uma sociedade inteira que rejeita Deus abertamente. Ela pode se manifestar quando Ele permite que nós experimentemos a frustração de confiar mais em nossas próprias forças do que nele. Quando olhamos para a nossa caminhada, será que nós temos confiado em Deus ou nós temos tentado resolver tudo por nossas próprias forças? Será que mesmo conhecendo a verdade, acabamos nos inclinando para as nossas preocupações, tornando o nosso trabalho, tornando o dinheiro, tornando a família
o planejamento do futuro, ou até mesmo a segurança que nós queremos construir em algo maior do que Deus? E se fazemos isso, qual é o resultado? Uma sociedade cada vez mais confusa sobre o que significa ser humano. Quantos lares não estão desfeitos? Quantas epidemias de depressão e de ansiedade nós não estamos vendo ao nosso redor? Um mundo onde a violência e a corrupção parecem estar fora de controle. Isso não é um acidente, queridos. Isso é a manifestação da ira de Deus sobre uma humanidade que o rejeitou. E aqui está o ponto crucial dessa palavra. Essa não é apenas a condição do mundo lá fora. Esse é o perigo para qualquer um, eu e você, que continue a suprimir essa verdade. A ira de Deus, ela não é um mero conceito teológico distante. Ela já está presente no mundo e na vida daqueles que decidem ignorar a verdade do Evangelho. A pergunta então não é se Deus existe, nem se Ele se revelou. A pergunta é como eu e você, como a nossa sociedade, tem respondido a essa revelação. Paulo vai dizer no versículo 19 e 20 que o homem ele é indesculpável, pois Deus se revelou claramente. Essa altura aqui do argumento de Paulo já deveria ser o suficiente para nós entendermos e para despertar dentro de cada um profundo temor sobre que a ira de Deus não é uma ameaça distante, mas ela é uma realidade presente, queridos. Ela se manifesta contra aqueles que suprimem a verdade do Evangelho. Mas alguém poderia perguntar: será que Deus realmente se revelou de forma clara? Será que a humanidade teve a oportunidade justa de conhecer a esse Deus? E Paulo responde que essa questão com um golpe bem final. Ele diz que ninguém pode alegar ignorância sobre Deus, porque Ele se manifestou de maneira suficiente para que todos o conhecessem. Não sou eu dizendo, é Paulo falando no versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Essa afirmação nos ensina algo muito crucial, queridos, que o problema do homem não é a falta de revelação, mas a falta de resposta a essa revelação. Paulo diz: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Ou seja, Deus se fez conhecido. Ele não se escondeu dos homens. Ele se tornou evidente, visível para que qualquer um que seja disposto a enxergar esse Deus. Paulo nos mostra que ninguém pode alegar ignorância sobre Deus, porque Ele se revelou claramente na criação. E isso faz com que todos sejam indesculpáveis diante desse Deus. Mas e nós? Será que mesmo conhecendo a Deus, estamos vivendo como se não o víssemos? Deus se manifesta, queridos, todos os dias na proteção, na provisão, no cuidado, nos pequenos sinais de sua graça em nossas vidas. Mas será que temos reconhecido isso? Ou será que, assim como o mundo, estamos tentando construir nossa segurança em coisas passageiras? Quantas vezes nós, mesmo como crentes, agimos como se dependêssemos apenas de nossas próprias forças? Nós planejamos o futuro, fazemos cálculos, buscamos estabilidade, e quando as coisas não saem como nós planejamos, nos desesperamos. Mas por quê, queridos? Será que nós esquecemos que Deus está no controle? Se Deus já se revelou, o que nos impede de confiar completamente nele? E como essa revelação acontece? Paulo responde no versículo 20:
porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo aqui afirma que a própria criação proclama a existência de Deus. E ele fala de atributos invisíveis, que são percebidos claramente através do mundo natural. E que atributos são esses? Ele menciona dois em especial aqui: o eterno poder de Deus, o fato de que há um Criador todo-poderoso sustentando todo o universo, e também a sua própria divindade, a majestade de Deus que é refletida na ordem, na beleza e na complexidade da criação. Essa revelação natural, queridos, de Deus, ela é esmagadora. Você já contemplou um céu estrelado e sentiu um senso de imensidão que te levou a refletir algo maior do que você? Você já foi para uma praia e viu aquele mundaréu de água e pensou: puxa vida, quão pequeno nós somos frente a essa grandeza desse mar? Você já olhou para a complexidade do corpo humano e percebeu que isso não poderia ser obra do acaso? Você já se perguntou por que a ordem e leis matemáticas do universo em vez de caos total? Calvino vai chamar isso de sensus divinitatis. Acho que eu falei certo. Sensus divinitatis. O que é isso? É um senso natural de existência de Deus que é implantado em cada coração de ser humano. C.S. Lewis complementa essa ideia no seu livro Cristianismo Puro e Simples, falando sobre o argumento moral, que se encontra em mim um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Queridos, isso significa que não há ninguém neste mundo que possa alegar uma ignorância de Deus. Olhe para o universo. O DNA humano contém mais informação do que qualquer sistema de computador. O alinhamento das leis da física é tão preciso que qualquer variação mínima impossibilitaria a vida. O mundo natural é cheio de beleza e ordem, não caos. E dizer que tudo isso se gerou por acaso é tão irracional quanto dizer que uma biblioteca foi feita ou escrita através do vento que soprou as letras e preencheu cada livro. Paulo nos diz, queridos, que essa revelação, ela é suficiente para que todo ser humano saiba que Deus existe. E qual é a conclusão disso? Tais homens, ele vai dizer, são por isso indesculpáveis, sem defesa, sem justificativa. No tribunal de Deus, ninguém poderá alegar que não teve evidência suficiente sobre Deus. O problema do ateu, queridos, ou de qualquer um outro, não é intelectual, mas ele é moral. Ele rejeita Deus porque não quer se submeter a Deus. E aqui Paulo desmonta a grande mentira desse secularismo moderno, que é a ideia de que Deus não existe, que ele não surge da falta de provas, mas da recusa em reconhecer o que é evidente. O homem não rejeita Deus porque ele está oculto. O homem rejeita Deus porque ele está visível demais, para mim e para você. Rejeitamos Deus porque ele está visível demais para nós. E esse é o maior problema. Quando o homem rejeita a verdade de Deus, ele não fica em um estado neutro. Ele não pode simplesmente dizer que Deus não existe e continuar a sua vida normalmente. Quando a verdade ela é suprimida, algo toma o lugar de Deus no coração do homem. Quando a verdade de Deus ela é suprimida, algo toma o lugar de Deus em cada coração de cada ser humano. Isso que nos leva para o próximo ponto. É o que acontece quando o homem rejeita Deus. Ele não se torna um ser livre, iluminado, pelo contrário. Ele se torna um escravo da idolatria e da escuridão espiritual.
versículo 21 e 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Queridos, a gente fala num contexto, olhando o mundo lá fora, que não se rejeita, que não se submete a Deus. Mas olhando para esse texto, temos que fazer uma pergunta: e nós? Mas e nós? Se o problema do homem é suprimir a verdade e buscar refúgio em ídolos, será que também não estamos fazendo isso? Ainda que de forma mais sutil. Muitas vezes nós pensamos que a idolatria se limita a imagens esculpidas ou a religiões falsas, mas Paulo nos ensina que a idolatria acontece sempre que nós trocamos Deus por qualquer outra coisa em nossos corações. Todas as vezes que nós trocamos e tiramos Deus do nosso coração e colocamos qualquer outra coisa ali, há uma idolatria. O próprio Calvino vai dizer que o homem é uma fábrica de ídolos. A todo momento nós estamos construindo ídolos em nosso coração. A todo momento nós estamos colocando coisas para poder suprimir a verdade do Evangelho. A todo momento nós estamos nos submetendo às nossas próprias vontades, aos nossos próprios desejos, e indo contra a verdade do Evangelho. Não são poucos os momentos em que nossa confiança em Deus ela é testada, queridos. Quando nós enfrentamos situações de insegurança financeira, desafio na criação dos filhos, problemas dentro do matrimônio, várias outras situações. Aonde nós buscamos refúgio primeiro? Onde você busca o refúgio quando essas situações assolam o seu coração, batem à porta do seu coração? Será que nós corremos para Deus? Ou nós tentamos resolver tudo em nossas próprias forças? Essa idolatria moderna, ela nem sempre tem a aparência de um altar visível. Nem sempre nós construímos uma imagem de barro. Ela pode estar disfarçada, queridos, em várias coisas. Em uma tela, em uma aliança, em uma conta bancária, na necessidade de controle, enfim, em várias coisas. No desejo de ter a vida perfeita, perfeitamente planejada, na busca incessante por segurança e estabilidade, no medo de que as coisas saiam do nosso controle. E qual é o problema disso? O problema, queridos, é quando Deus nos chama a confiar nele, mas nós preferimos confiar em nossa própria capacidade. Nós estamos cometendo a mesma troca que Paulo está denunciando aqui. Assim como os gentios que trocaram a glória de Deus por imagens, nós muitas vezes trocamos Deus por aquilo que nós achamos que pode nos dar estabilidade, segurança, conforto, prazer. E o que acontece quando nós fazemos isso? Paulo fala no versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, quanto mais eu e você, um homem, humanidade, tenta viver sem depender de Deus, mais essa humanidade, mais um homem, mais eu, mais você, nos perdemos em nossa vida. Quanto mais buscamos segurança fora de Deus, mais frágil nos tornamos em nossa vida. Quanto mais achamos que temos o controle sobre todas as coisas, mais a nossa vida se desintegra. Quanto mais achamos que podemos governar as nossas vidas longe do Senhor, mais a verdade nos mostrará que é impossível. A idolatria, queridos, ela sempre traz confusão, pois faz com que nós depositemos a nossa esperança em algo que nunca poderá nos sustentar.
O problema não são as coisas, o problema é esperar que elas nos salvem, que elas nos dê ressignificado, que elas nos dê sentido de viver, sentido para a vida. E é por isso que o homem sem Deus, ele mergulha cada vez mais em trevas. E ele acha que encontrou a solução para a sua vida, mas na verdade ele se afastou ainda mais da única resposta verdadeira. A rejeição de Deus não leva à iluminação, mas ao endurecimento do coração. E aqui está a grande ironia do pecado, queridos. Um homem pensa que está se tornando mais sábio, mas na verdade está se tornando mais insensato, como Paulo nos fala. E ele se convence de que está no controle, de que a sua ciência, de que a sua tecnologia, de que a sua filosofia podem substituir Deus. Mas quanto mais ele tenta construir um mundo sem Deus, mais a sua mente se desintegra em confusão e em vazio. E isso explica para nós a nossa cultura atual. Um homem moderno, ele se gaba da sua inteligência e do seu progresso. Ele diz que superou a sua necessidade de Deus. Ele acredita que pode definir a sua própria moralidade, criar a sua própria verdade e encontrar sentido na vida sem um Criador. Mas quanto mais ele se distancia de Deus, mais vazio e perdido ele se torna. Quando o homem rejeita Deus, ele não se torna um ateu, ele se torna um idólatra, porque ele coloca outras coisas governando suas vidas. E mudaram a glória do Deus incorruptível e semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, no versículo 23. Este é o ponto final do declínio espiritual, queridos, a idolatria. A verdade sobre Deus foi trocada por uma mentira. O Criador foi substituído por coisas criadas. E aqui está a grande revelação sobre o coração humano, sobre o meu e sobre o seu coração. Um homem nunca pode viver sem adoração. Se ele não adora Deus, ele adora outra coisa. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos outra coisa. E é por isso que mesmo nesses tempos modernos, a idolatria ela não desapareceu, queridos. Ela apenas mudou de forma. A idolatria não é apenas fabricar imagens, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. E aqui está uma verdade cruel sobre os ídolos que eu e você colocamos em nossos corações. Eles prometem vida, mas trazem morte. Eles prometem liberdade, mas fazem de você um escravo. Eles te prometem felicidade, mas deixam você e eu vazios. Imagine um homem no deserto, com muita sede. Ele vê uma imagem lá no fundo, um rio, um lago, e ele corre desesperadamente para esse lago. Quando ele chega lá, ele vê que é uma miragem. De repente ele levanta a cabeça e ele olha ao outro lado, e ele vai correndo desesperadamente, e é uma miragem. Assim é a idolatria. Nós levantamos as nossas cabeças, olhamos algo que nós desejamos, corremos desesperadamente, e quando chegamos lá é uma miragem. Não é uma água que satisfazer a nossa sede, não é algo que vai nos satisfazer, pois tudo que não seja Deus jamais poderá satisfazer as nossas necessidades, a minha e a sua necessidade. E queridos, essa é a condição do mundo sem Deus. Esse mundo suprime a verdade. Esse mundo se torna fútil e sem propósito. Esse mundo se mergulha em trevas. E esse mundo se convence que é sábio, que estava sábio. E no fim, esse mundo trocou a glória de Deus por algo infinitamente menor. E essa troca, ela é o ápice da tragédia humana.
O homem foi criado para contemplar a beleza infinita de Deus, do Criador. Mas em sua loucura, um homem ele olha para um pedaço de barro, para uma tela, para qualquer outra coisa que ele cria como um Deus em seu coração e projeta a sua esperança naquilo. Se essa é a condição do coração humano sem Deus, queridos, o que poderia nos salvar desse ciclo? Como que um coração tomado pela mentira, ele pode ser restaurado à verdade? Diante de tudo isso, para mim paira uma pergunta, não sei se para vocês pairaria essa pergunta: há uma esperança para nós? Há uma esperança para esse mundo? Existe um caminho para sair dessa cegueira espiritual, desse ciclo de idolatria e de frustração? A resposta é sim, queridos. Mas ela não está na minha e na sua força, nem na nossa capacidade de mudar. A nossa única esperança está em Cristo Jesus. E aqui está o grande mistério do Evangelho. O Deus que o homem rejeitou, esse Deus se fez homem para buscar aqueles que estavam perdidos. Se a ira de Deus já está sendo revelada, então qual foi a solução que Ele providenciou? Nós falamos isso semana passada. Em Cristo Deus não apenas revelou a sua justiça, mas tomou sobre si a culpa que era nossa. A idolatria nos escraviza, mas Cristo nos liberta, queridos. A mentira do pecado nos cega, mas Cristo nos ilumina. A justiça de Deus nos condena, mas Cristo nos justifica. E mais do que isso, Cristo não veio apenas para nos livrar dessa condenação eterna. Ele veio para ser o nosso descanso agora. Quantas vezes vivemos como se tudo dependesse de nós? Como se tivéssemos que carregar todas as responsabilidades, tomar todas as decisões certas, acertar em tudo para que a nossa vida não desmorone. E é nesse momento que nós encontramos um convite de Cristo de muita graça e com muita bondade. Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Cristo é a única esperança da humanidade, Ele é também a única esperança para a minha e para a sua vida hoje. Se você tem se sentido cansado, sobrecarregado, lutando para manter tudo sob controle, eu reafirmo uma verdade que você já sabe: Cristo não apenas morreu por você, mas Ele te convida a descansar nele. Se até aqui nós falamos de idolatria, de um coração que se inclina para coisas passageiras, agora nós falamos de redenção. Cristo, queridos, é a única resposta verdadeira. Mas essa esperança, ela só é real para aqueles que decidem se render a Ele. O que nos resta agora é uma escolha. Continuaremos confiando no que não pode nos salvar, ou nos lançamos completamente nos braços de Cristo? A cruz de Cristo é a resposta para toda a tragédia que nós vimos em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23. Na cruz, Deus derramou a sua ira sobre o seu Filho, para que idólatras, eu como você, pecadores, pudéssemos ser perdoados. No Calvário, Deus executou a sua justiça contra o pecado, mas ao mesmo tempo revelou o seu amor ao pecador. Isso significa que o Evangelho, ele não é apenas um convite, ele é um chamado urgente ao arrependimento. Quando suprimimos essa verdade, quando suprimimos esse chamado,
nós permitimos que os ídolos que governam nossos corações falem mais alto e tomem o lugar de Deus. Se por acaso essa é a sua realidade, se por acaso há algo que está suprimindo a verdade do Evangelho em sua vida, saiba que Jesus disse: vinde a mim, você que está colocando sua confiança e sua dependência em seus próprios méritos, forças, desejos, emoções, e tome sobre você aquilo que eu tenho a oferecer: graça, bondade, amor, um fardo leve e um jugo suave, onde aquilo que nos era destinado foi levado na cruz do Calvário. Que nós possamos, que nós não suprimamos, não sei se isso existe, que a gente não suprima a verdade, que a gente não apague essa mensagem, que a gente não ignore o Evangelho e que de fato a gente viva aquilo que nós acreditamos, sendo governados por Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por sua mensagem. Obrigado, Jesus, por ter se revelado a nós, ó Pai. Obrigado, Deus, porque não há nada em nossas mãos que possa receber ou merecer algo do Senhor. Não há nada em nós, ó Deus, que possa ter glória ou honra, se não fosse, Deus, o seu sacrifício naquela cruz do Calvário por nossas vidas, Jesus. E nos perdoe, ó Deus, por colocarmos várias outras coisas no seu lugar em nosso coração. E nos ajude, Jesus, a removermos essas coisas, a retirarmos, ó Deus, aquilo que por vezes tem governado, por vezes tem sido maior em nós, ó Deus, e não o Senhor, Jesus. Que a verdade do Teu Evangelho seja a única verdade que governa as nossas vidas. Que o Seu amor, ó Deus, seja o único amor que governa nossas vidas, ó Pai. Que os nossos desejos e emoções sejam governados pelo Senhor, Jesus. Obrigado, Pai, por Tua mensagem. Obrigado por esse tempo, Deus. Que o Senhor possa continuar falando e conduzindo nossos corações para a glória do Teu nome, Deus. Oramos a Ti, Jesus, em Teu nome.